A morte de Maria, mãe de Jesus, não é descrita em nenhum dos evangelhos canônicos, deixando um espaço em branco que, ao longo dos séculos, foi preenchido pelas tradições dos primeiros cristãos. Na arte ocidental, esse momento costuma ser retratado com serenidade, mostrando Maria em repouso, prestes a ser levada aos céus. Já a doutrina católica não estabelece com clareza se ela de fato morreu ou se foi assumida ao céu ainda viva. O foco está no mistério da Assunção, mais do que nos detalhes do fim de sua vida terrena. Textos antigos que não fazem parte do cânon oficial, como o Transitos de Maria e o Proto-Evangelho de Tiago, trazem relatos mais detalhados sobre a chamada Dormição de Maria, uma espécie de passagem tranquila acompanhada por anjos e discípulos. Esses escritos influenciaram gerações de fiéis e deram forma à espiritualidade popular ao redor desse momento. Foi apenas em 1950 que o Papa Pio XII declarou oficialmente como dogma que Maria foi elevada ao céu em corpo e alma, reforçando sua importância única na história da salvação. Na tradição ortodoxa, essa passagem é celebrada na festa da Dormição, comemorada em 15 de agosto, ou no dia 28 de agosto, de acordo com o calendário juliano. Essa data recorda tanto a morte quanto a glorificação de Maria. Os ícones desse evento costumam retratá-la em repouso, cercada pelos apóstolos enquanto Cristo segura sua alma. É justamente nesse contraste entre o silêncio das Escrituras e a riqueza simbólica das tradições que nascem as grandes perguntas. Maria de fato morreu? Como foi esse momento? Teria ela experimentado a morte como os demais seres humanos ou foi poupada de tudo isso? São essas questões que nos convidam a refletir mais profundamente sobre o destino daquela que foi escolhida para servir como mãe do Salvador. E é essa reflexão que nos propomos a fazer neste vídeo. Então, antes de começarmos, lembre-se de deixar o seu like e principalmente seguir o perfil, pois a nossa jornada está só começando. Em uma pequena vila de Nazaré, nasceu uma menina chamada Maria, cujo nome trazia lembranças do mar e refletia uma força rebelde. Na língua hebraica, Maria pode significar amada ou amarga, combinando sua doçura com as provações que marcariam seu caminho. Seus pais, Joaquim e Ana, viveram na tristeza da infertilidade até serem abençoados com seu nascimento, considerado um verdadeiro milagre. Desde muito jovem, Maria foi criada na fé judaica, absorvendo as tradições do Templo de Jerusalém. Ainda criança, ela foi confiada aos serviços no templo, vivendo entre sacerdotes e outras jovens dedicadas, um costume que reforçava sua pureza e devoção. Crescendo em meio a oliveiras e vinhas, Maria passava horas em oração e meditação, demonstrando desde cedo uma fé profunda. Ao chegar à adolescência, por volta dos 13 ou 14 anos de idade, comum para noivar na época, Maria foi prometida em casamento a José, um carpinteiro experiente. Esse noivado era muito mais do que um acordo social, simbolizava um compromisso sagrado, em que José se responsabilizava por cuidar de sua honra e castidade até a consumação do matrimônio. Jovem, moldada pelos ensinamentos dos profetas e pelo exemplo dos pais, Maria se mostrava ao mesmo tempo corajosa e humilde. Quando o anjo Gabriel apareceu para anunciar a concepção de Jesus, sua resposta foi simples e cheia de fé: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. Esse gesto de confiança revelou ao mundo a grandeza daquela jovem. Em meio às expectativas e desafios, Maria viveu em Nazaré até o nascimento de seu filho em Belém. Sua adolescência, marcada pela adoração e pelo trabalho modesto, preparou seu coração para enfrentar as provações que viriam. A pureza e a força de seu espírito, forjadas em um lar de amor e instrução, fizeram dela o exemplo perfeito para acolher o Salvador. Dessa forma, a vida inicial de Maria, desde os sussurros sobre o seu nascimento milagroso até o noivado e a dedicação aos serviços divinos, revela o perfil de uma jovem comum e ao mesmo tempo extraordinária. Foi neste ambiente simples que começou a se desenhar o mistério da encarnação, sustentado por uma fé jovem, inesperada e totalmente entregue ao propósito divino. Na aurora de um novo capítulo da história humana, o anúncio
anúncio da vinda do Salvador transformou para sempre a vida de Maria, quando o anjo Gabriel apareceu e dirigiu-lhe palavras que até hoje ressoam no coração dos fiéis. Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Surpresa, Maria refletiu profundamente sobre aquele cumprimento celestial, tentando compreender seu sentido antes mesmo de escutar toda a mensagem. Ao saber que conceberia pelo Espírito Santo e daria à luz ao Filho do Altíssimo, ela respondeu com humilde e firmeza: Eis aqui a serva do Salvador. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Esse momento, conhecido como Anunciação, marca não apenas o início da encarnação, mas revela a plena disposição de Maria em participar do plano divino. Enquanto muitos jovens da sua época se sentiriam intimidados por uma responsabilidade tão imensa, ela aceitou o chamado com confiança, assumindo o papel de nova Eva, cuja obediência viria a reparar o antigo erro cometido no início da história. Nessa atitude de entrega, Maria se torna a verdadeira arca da nova aliança. Em seu ventre, o próprio Deus fez morada. Décadas depois, no cenário sombrio da crucificação, Maria estava presente no Calvário. Diante da cruz de seu filho, permaneceu em pé. O Evangelho de João relata que, ao ver sua mãe e o discípulo amado ao lado dela, Jesus disse: Eis aí a tua mãe, e eis aí o teu filho. Naquele gesto, confiando à humanidade o cuidado maternal de Maria. Nesse momento profundo, ela se revela como mãe espiritual de todos os fiéis, pois sua dor ressoa como sofrimento universal que atravessam gerações. Além desses episódios centrais, os relatos genealógicos sobre a origem de Jesus lançam luz sobre as raízes de Maria e de José. No Evangelho de Mateus, a linhagem é traçada de Abraão até José, descrito como esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Já em Lucas, a genealogia parte de Adão e culmina em Cristo, sugerindo uma ligação biológica por meio de Maria, uma vez que José aparece como filho de Eli, genro de Maria. A harmonização dessa tradição reforça a dupla linhagem de Jesus, legal através de José e biológico por meio de Maria, confirmando sua plena legitimidade messiânica. Cada um desses momentos compõe uma tapeçaria viva que revela a presença ativa de Maria no drama da salvação. Sua obediência, sua fidelidade constante e sua condição de cheia de graça estão no cerne da fé cristã, tornando-a não apenas a mãe de Jesus, mas também um verdadeiro modelo de fé e discípula exemplar. Na harmonia entre o mistério divino e a realidade humana, a Virgem emerge como figura essencial, cuja história se entrelaça com o destino da humanidade. Nos primeiros séculos do cristianismo, a morte de Maria despertou grande interesse. Embora não seja mencionada nos evangélicos canônicos, essa ausência acabou dando espaço para antigos relatos que descrevem a chamada dormição de Maria, um momento sereno em que ela entrega sua alma a Cristo, cercada pelos apóstolos reunidos ao redor de seu leito. Na tradição cristã ortodoxa, esse acontecimento é celebrado como a dormição de Mãe de Deus, sempre no dia 15 de agosto ou 28 de agosto, conforme o calendário juliano. Os fiéis observam um período de jejum de 2 semanas e entoam de pé um hino que exalta Maria como a portadora de Deus. Os ícones que representam essa cena mostram Cristo acolhendo a alma de sua mãe nos braços, um símbolo de união perfeita entre o divino e o humano. No âmbito da Igreja Católica, a definição sobre o destino final de Maria foi proclamado em 1º de novembro de 1950, quando o Papa Pio XII declarou que ela foi levada aos céus em corpo e alma. O documento oficial não entra em detalhes sobre se Maria morreu ou não antes de sua elevação, mas afirma claramente que ela alcançou a glória celestial, antecipando o destino que se espera para todos os fiéis. Ao longo da história, surgiu um debate entre diferentes correntes teológicas. Alguns estudiosos defendem que Maria morreu antes de ser assumida ao céu, seguindo o caminho trilhado por Cristo que venceu a morte. Outros sustentam que ela foi poupada dessa experiência e elevada ainda viva. O dogma
afirma intencionalmente mantém o mistério sem definir de forma definitiva o momento exato dessa transição. Escritos antigos, como o de Santo Epifânio, no século IV, já faziam referência à crença da dormição de Maria em Jerusalém, seguida por sua Assunção. O local tradicionalmente associado ao seu túmulo reforça essa ligação simbológica com os momentos finais de Jesus. Por outro lado, há também relatos que situam o descanso de Maria em Efeso, cidade onde ela teria vivido sob os cuidados do apóstolo João. Na vivência religiosa, tanto ortodoxos quanto católicos celebram com grande reverência esse mistério da fé. Procissões, sermões e imagens levadas em cortejo marcam as festividades que destacam a vitória sobre a morte. Em vários países, o dia 15 de agosto é feriado, refletindo não apenas a importância teológica de Maria, mas também seu lugar na vida cultural e na espiritualidade do povo. Desse modo, as tradições sobre o fim da vida de Maria compõem um mosaico fascinante de hinos, relatos antigos, decisões oficiais e rituais populares, independente de ter adormecido ou sido elevada viva. Maria permanece como sinal de esperança, testemunho de que para Deus até a morte pode ser o início de algo novo. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal e deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Isso ajuda muito para que mais pessoas sejam alcançadas. Nos vemos no próximo vídeo.